Shalom, shalom, graça e paz, a paz de Deus, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo exceda todo entendimento e todo coração. Que o Senhor venha te abençoar e te guardar mais este dia, livrando de todo mal e de todo perigo. Que o Senhor te dê uma ótima sexta-feira, um ótimo dia de trabalho, um dia cheio de alegria, contentamento, e que você venha sentir hoje a presença de Deus se manifestar dentro de vós. Lembrando, o Espírito Santo habita dentro de nós, então busque-o incansavelmente, sem cessar, constantemente, clamando e louvando o nome de Deus. E vamos dar continuidade ao devocional Café com Deus, e hoje o assunto é Espírito Santo, os efeitos dele na nossa vida. Então, bora lá. Gálatas 5. Antes de entrar no texto que eu deixei em destaque, texto muito conhecido, principalmente para quem lê a Bíblia, para quem entende o Evangelho. Eu queria explicar um pouco o contexto do capítulo 5. Paulo continua abordando as mesmas questões dos capítulos anteriores. Então agora ele começa a falar sobre a liberdade de Cristo, que agora temos a liberdade de Cristo. Então ele continua isso, aquilo que nós vimos no final do capítulo de ontem, quando ele cita Agar e Sara, que Agar o filho de Agar simboliza o filho da escravidão, da carne, e o filho de Sara simboliza a liberdade, o filho da promessa. Então é isso que ele está falando. Ele continua a falar sobre a liberdade e sobre a escravidão, a liberdade da promessa pelo Espírito Santo e a escravidão da carne pelo pecado. Isso é maravilhoso, que já nos introduz aos versículos que eu deixei em destaque. Mas continuando, ele continua falando sobre a circuncisão. Ele dá mais uma pincelada sobre a circuncisão, e a circuncisão que para aquele que faz a circuncisão está sendo obrigado a cumprir a lei e tal. Então ele continua mais um pouco. Depois ele fala um pouco do amor, né? Pra gente amar o próximo como a si mesmo e tal, que todos os mandamentos foi se resumido em somente um, que é amar o próximo. Que se você ama o próximo verdadeiramente, genuinamente, você cumpre todos os mandamentos. Isso é bem interessante, quem sabe onde a gente traga isso, porque essa questão de a gente amar o próximo, seja ele de longe ou de perto, de dentro de casa ou de fora de casa, isso é servir a Deus. Isso é servir a Deus. Vamos lá para os versículos, eu quero ler esses versículos todos. E eu deixei em destaque do versículo 16 ao 25. Gálatas 5, 16 ao 25. Por isso digam, vivam pelo Espírito, e de modo algum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestadas nas imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, disserções, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os adverto, como antes já adverti. Aqueles que praticam estas coisas, obras da carne, citada agora, não herdarão o reino de Deus. Não herdarão o reino de Deus aqueles que praticam o que está falando no versículo 19, obras da carne. Não herdarão o reino de Deus. Versículo 22, presta atenção. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade,
fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se servimos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Então olha lá, versículo 22. Mas o fruto do Espírito é amor, amabilidade, paz, paciência, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Então, como que se manifesta em nós o fruto do Espírito? E detalhe, é fruto do Espírito, é fruto no singular e não no plural, não frutos, mas sim fruto. E na época da Alex, a gente pegou uma explicação super maravilhosa. Tem outra explicação sobre o cacho de uva, mas a pocã, a mexerica, a tangerina, seja lá como você conhece, ela explica muito bem, porque é um fruto que dentro daquele fruto da mexerica tem 9 gomos. Então é um fruto que contém 9 gomos. Isso é o fruto do Espírito. Isso é o fruto do Espírito. Esse fruto, ele se manifesta em nós por causa do Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos dá a capacidade para praticar o fruto do Espírito. E olha só o que diz lá no versículo 17. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não façam o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei, não estão debaixo da condenação. Então, quem não tem o Espírito Santo habita dentro de nós. Nós somos templo e morada do Espírito Santo. Nós somos templo e morada de Deus. Quando nós não somos templo nem morada do Espírito Santo, eu vou trazer como você possa ser templo e morada do Espírito Santo. Mas quando você não tem o Espírito Santo dentro de você, as obras da carne prevalecem. As obras da carne prevalecem na tua vida. Então você quer conhecer um servo de Deus, um filho de Deus? Conheça pelo fruto. O que ele produz? Fruto da carne ou fruto do Espírito? Obras da carne ou obra do Espírito? Então, entenda, aquele que produz obras da carne, esse não é templo e morada do Espírito Santo. Por mais que se diz evangélico, por mais que se diz conhecer a palavra de Deus, mas tem alguma dessas atribuições aqui sobre as obras da carne, não conhece o Espírito Santo. Não é templo e morada. Mas aqueles que é templo e morada do Espírito Santo, o Espírito Santo habita dentro daquele, esse produz o fruto do Espírito. O amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Isso é o efeito do Espírito Santo dentro de nós. Então, você quer saber se você realmente verdadeiramente serve a Deus, é um verdadeiro cristão? Versículo 19, versículo 22 de 5 de Gálatas deixa bem claro quem você é. Então meditem nisso. E como, David, eu recebo o Espírito Santo? Como que eu sou templo e morada do Espírito Santo? Crendo naquele que te salvou, atribuindo a sua salvação não a leis. Você não está preso mais à escravidão da carne, não está mais preso a dogmas, a doutrinas, qualquer seja a lei que foi imposta, mas está preso agora em Jesus Cristo. Somos escravos da orelha furada de Jesus Cristo, somos escravos por amor. Por amor. Então, o que te traz o Espírito Santo é crer em Jesus Cristo, seu sacrifício. E quando eu falo crer, não é só em questão de acreditar. Não é questão de acreditar. Todo mundo acredita que Jesus morreu na cruz e nos salvou, nos libertou, pagou os nossos pecados.
Mas acreditar é uma coisa diferente do que realmente crer. Ter fé. Porque aquele que crê e verdadeiramente tem fé, a emuná, ele não só sabe dessas coisas, mas ele entrega a sua vida. Ele mata as obras da carne para que Cristo viva nele. Para ele nada mais importa o que vai acontecer, o que vai deixar de acontecer, o que vão falar, o que vão deixar de falar. Se tem que cumprir dogma, se não tem, se tem que cumprir isso, não tem, não importa. Para ele quer viver Cristo. Ele quer sentir a presença de Cristo. Quando fala de Cristo, as lágrimas escorrem, o seu coração transborda de alegria. Então, quer praticar? Quer que o fruto do Espírito sobressaia em você? Creia em Jesus Cristo. Porque você crendo em Jesus Cristo, verdadeiramente, genuinamente, você é selado pela promessa. Selado com o Espírito Santo da promessa. E esse selado não é falar em línguas. Falar em línguas é evidências de dons em línguas estranhas. Ser selado com a promessa é ter certeza da tua salvação. E a promessa, se você for firme e fiel na palavra, em Jesus Cristo, guardar todos os seus ensinamentos, a promessa é que você vai morar com Ele eternamente. Isso é ser selado com a promessa. Então, a partir do momento que você crê em Jesus Cristo, você é selado com a promessa e o Espírito Santo habita dentro de vós. E habitando dentro de vós, o fruto do Espírito se manifesta. Então é isso. Reflita. Quem que você está sendo? Versículo 19 e o versículo 22. O que as suas ações estão apresentando? Obras da carne ou fruto do Espírito? Quer conhecer se verdadeiramente você serve a Deus? Se verdadeiramente você é servo de Deus? Se verdadeiramente você é homem de Deus? Se verdadeiramente você é filho de Deus? Veja qual é o seu fruto. Veja qual é a sua obra. É a obra da carne ou fruto do Espírito? Graça e paz. Tenham um ótimo dia. Fiquem com Deus. Uma ótima sexta-feira.